Meus prezados, de início eu gostaria muito de agradecer ao Dr. Cantarini a oportunidade que ele me dá de pertencer a esta banca de advogados pela qualidade, pela retidão, pela lealdade e principalmente pela honestidade, que são qualidades que imperam nesta casa. E nesta minha primeira participação nesta banca, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um tema suficientemente discutido e discutível. Estamos conversando a respeito da famosa embriaguez em serviço. Como nós temos um tempo razoavelmente limitado, vamos tentar expor as coisas de uma forma muito objetiva, muito direta, para que possamos todos obter sucesso, ou pelo menos uma tentativa de obter sucesso nesta nossa empreitada. Gostaria, de início, que a gente relembrasse alguns conceitos que a gente ouve todos os dias, a gente ouve com muita frequência e muitas vezes, exatamente por isso, passa despercebida certo entendimento a respeito dele. Por exemplo, crime. Sabemos todos que há dois tipos de crime no Código Penal, seja no comum e seja no militar. É o crime doloso e o crime culposo. O crime doloso é aquele em que o agente busca um resultado, vai atrás de um resultado. Então ele age com dolo, que é a vontade livre e dirigida de praticar um determinado fato para obter um determinado resultado. E temos o crime culposo, que é aquele em que o agente pratica uma ação, mas por negligência, por imperícia ou por imprudência, ele acaba gerando um resultado que ele, agente, não quis e nem estava na esfera de previsibilidade dele. Porque se esta conduta gerar um resultado que estiver na esfera de previsibilidade do agente, sairemos da esfera do crime culposo e cairemos na esfera do crime doloso, na modalidade dolo eventual, que é aquela situação em que o agente, embora não queira, ele assume o risco de produzir um determinado resultado. A partir daí, também convém que a gente relembre um conceito muito dito, muito falado e que às vezes a gente se esquece um pouco dele, que é o princípio da tipicidade. O que é a tipicidade do direito penal? É a famosa adequação, o famoso enluvamento, a famosa subsunção de uma conduta a um tipo descrito na lei penal. Muito bom. Quando uma conduta é típica? Quando o ato praticado está descrito na norma penal. Porque se aquela norma penal não tiver com todas as letras a descrição de uma conduta, esta conduta não é típica e, por conseguinte, já não poderá ser catalogada como crime. E vejam que eu estou falando que a conduta tem que estar descrita na norma penal e não narrada, porque a diferença que há é esta: a narrativa é uma interpretação de uma situação e a descrição é a reprodução fiel de uma coisa que existe e da qual não podemos sequer emitir qualquer tipo de juízo de valor. Muito bom. Vamos conversar sobre a embriaguez em serviço. O que é que diz o Código Penal Militar com respeito à embriaguez em serviço? Está lá no artigo 202. Embriagar-se o militar quando em serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-lo. Duas situações. Ele se embriaga quando em serviço ou se apresenta para o serviço embriagado. O que é embriaguez?
Quando eu digo que alguém está embriagado, o que se tem normalmente é que a embriaguez é um produto da ingestão de bebida alcoólica. Mas não é só. Um cidadão pode se embriagar de N formas diferentes. Ele pode se embriagar com bebida alcoólica. Ele pode se embriagar com tóxico. Ele pode se embriagar até com remédio. Eu tive na minha vida profissional alguns casos interessantes de policiais militares que, ao ingerir um determinado remédio receitado por médico, sentou-se ao banco de uma viatura, sentiu lá um mal-estar qualquer, entrou a viatura atrás de um ônibus aqui na Radial Pestana e acabou matando o seu parceiro, o seu companheiro de viatura. Estava embriagado? Estava. Aí voltamos àquela conceituação inicial. É uma embriaguez dolosa ou não? Salienta-se que o conceito de embriaguez abrange muito mais do que apenas o alcoolismo, incluindo qualquer substância psicoativa. Eu vou me permitir ler uma matéria muito interessante. Nesse diapasão, temos na classificação internacional das doenças da Organização Mundial da Saúde o seguinte conceito de embriaguez: bebedeira ou intoxicação aguda de modo geral, isto é, produzida por álcool ou por outro produto, e é um estado consequente ao uso de uma substância psicoativa que compreende perturbações da consciência, das faculdades cognitivas, da percepção, do afeto ou do comportamento, ou de outras funções e respostas psicofisiológicas. Essas perturbações estariam na relação direta dos efeitos farmacológicos agudos da substância consumida e desapareceriam com cura completa com o tempo, salvo nos casos em que surgissem lesões orgânicas ou outras complicações. A natureza destas complicações depende da categoria farmacológica da substância consumida, assim como de seu modo de administração. Em complemento, a própria Organização Mundial de Saúde conceituou o alcoolismo da seguinte maneira: é a toda e qualquer forma de ingestão de álcool que exceda o consumo tradicional, os hábitos sociais da comunidade considerada, quaisquer que sejam os fatores etiológicos responsáveis e qualquer que seja a origem destes fatores. Então vejam que a própria Organização Mundial de Saúde, ao definir a embriaguez, trata não só da ingestão de bebida alcoólica, de álcool, como também de qualquer substância que trate psicoativamente a situação do agente a ponto de tirá-lo das condições normais de sua conduta. Mas o mais interessante é a gente relembrar o que está no Código Penal Militar. Por isso, o crime militar e a transgressão disciplinar por embriaguez de serviço, ambas essas situações merecem uma análise, ainda que bem superficial, a respeito da história. Diz o artigo 19 do Código Penal Militar: este código não compreende as infrações dos regulamentos disciplinares. O que é que isso quer dizer? Que, desde logo, o Código Penal Militar estabelece condutas que são crimes, afastando ou separando, apartando as mesmas condutas que eventualmente poderão representar uma infração de ordem disciplinar. E já estamos agora nos referindo ao RD, que é o Regimento Disciplinar da Polícia Militar de São Paulo, que é a famosa Lei 893 de 2001, a Lei Complementar 893 de 2001, que vige entre nós e trata da parte disciplinar da Polícia Militar.